Então vamos lá, né, gente? Vamos ver aqui. Vamos aqui preparar direitinho, né? Ver aqui a ilustração. Então, e aí? Olá a todos. Olá, pessoal, beleza? Então vamos ver aqui mais uma sugestão aqui, né? Na disciplina de biologia, que vamos dizer assim, que um dos assuntos que se inicia no estudo de ciências, quando a gente fala ciências, não é só a biologia, quando a gente estuda o corpo humano, ou então quando se estuda os animais, né, em suas classificações, né, peixes, anfíbios, répteis, mamíferos, aves, e aí estuda os órgãos, né, os vários órgãos que estão no corpo, não só do humano, como também de outros animais, né? E o que acontece? Quando a gente vai lá estudar biologia no início, né, vamos ver, principalmente no ensino médio, e também essa sugestão aqui que eu vou, né, revelar, ela serve também para no ensino fundamental, quando você vai iniciar a aula de ciências, né? Então, o que acontece? Então, o assunto aqui que ele serve de sugestão para você iniciar a aula de célula, o estudo da célula, né? Então, é um estudo tão assim que foi usado, né, no início, quando o aluno, né, na época que chamava segundo grau, né, que hoje é ensino médio, mas na época do segundo grau, lá nos anos 80, anos 70, anos 80, até, né, pegando os anos 90, né, quase na metade dos anos 90, né, na segunda metade dos anos 90, então a gente usava a expressão segundo grau, né, e falava antigo científico, mas tudo é a mesma coisa, né, o ensino médio, tudo é a mesma coisa. Então, vamos lá. Quando eu quero iniciar um estudo de célula, o estudo da célula, tá lá. Então, ele está relacionado com o estudo do microscópio. Se estuda a célula, tem que também estudar um pouco de noções de microscopia, porque está envolvido até matemática, né? Quando se trata de a gente usar algumas unidades de medida, né? É quando a gente usa milímetro, ou então quando a gente usa 1/1000 de milímetro. Então, que medidas são essas, né? Por que eu estou falando apenas em milímetro e 1/1000 de milímetro? Né? Eu poderia estar falando em quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, quando se estuda lá na escala, né, de unidade de medida de comprimento, altura, largura. Então, não, mas eu quero falar só da unidade de milímetro, na parte de milímetro. Então, eu estou falando realmente do estudo da célula. E um assunto que me incentivou, né, me inspirou a dar a sugestão de como você pode iniciar o estudo de célula, então tá aqui, ó. Tá aqui. Nesse assunto aqui que a gente vai ler, né? Aliás, foi feita a leitura, né? É chamado Um Bicho com Falsos Pés, né? Então, o que significa, né? Tá aqui, ó. Tá lá, ó. Espaço Docente Aprendiz, parceria com Aulas 100. Então, vamos ver, né? Tá lá. Vamos ver como é que é isso aqui. Quando a gente vai estudar... Olha só, então, né? O que a gente vê, né? Primeiro, vamos dar aqui a sugestão de como pode ser usada, ó, essa ilustração bacana aqui, ó, né? Quando você usa ali, né, os recursos de data show, né, projeção, né, de vídeo, slides, tá lá. Você usa aqui, ó. Tá aqui. Essa ilustração aqui é de um ser microscópico chamado ameba, né? A ameba. Isso aqui, quando a gente olha assim, né, parece um ser vivo complexo, mas não. Isso aqui é um ser vivo formado por uma única célula. Tá? Uma única célula, o que faz ele ser um ser unicelular. Tá lá. Então imagina quando o professor ele quer iniciar o estudo de célula, então tá lá. Então quando você quer iniciar o estudo da célula, tá aqui, ó. Vamos dizer que é um dos primeiros assuntos que se inicia para que o estudante conheça a disciplina de biologia, é quando você vai estudar célula. Você tá ali o estudo da célula, tá aqui. Então aí tá mostrando aqui, ó, vamos ver as ilustrações aqui, ó. Então, né, esse ser vivo aqui chamado ameba, que é um ser unicelular, então tá aqui, ó, ele tá aqui realizando, ó, seus procedimentos, ó, de locomoção, tá aqui, ó, tá, ó, mostrando aqui, ó, pronto, ó, seus movimentos aqui, que ele se movimenta através de pés falsos, né, por isso que o nome do assunto é Um Bicho com Falsos Pés.
E o que acontece? E aqui está mostrando, né, o ser unicelular, que é a ameba, ele, ó, está mostrando aqui como é que ele obtém um alimento. Aqui é uma partícula de alimento, ó, através do uso dos seus pés falsos, ó, ele projeta, né, esses pés falsos aqui que vêm do próprio corpo dele unicelular, estrutura, ele envolve, ó, o alimento aqui, ó, ele envolve o alimento, ó, tá aqui, ó, o alimento aqui já está sendo digerido, ó, todo digerido, ele faz a digestão, igual como a gente faz a digestão no nosso corpo, né, no estômago, né, quando vai digerir os alimentos, no estômago e no intestino, né, aí tá aqui, ó, aí aqui ele está realizando a excreção, ou seja, ele já pegou dessa partícula do alimento o que ele quer, que são os nutrientes, que é proteína, lipídios, açúcares, sais minerais, né, vitaminas, pronto. Aí daqui a pouco, ó, ele vai lá e o resto que não serve, ó, ele defeca, né? Ele excreta, manda para o exterior novamente, tá? E o que chama a atenção nesse tipo aqui de ser vivo, né, que é a ameba, né, é que ele fala aqui, ó, olha que ele interessante que ele fala aqui, que o professor ele pode iniciar uma aula desse jeito, tá? Então ele fala aqui, ó, que após o aproveitamento do alimento, né, essa estrutura aqui chamada vacúolo, né, que se encontra na ameba, o vacúolo também se encontra em célula vegetal, tá? Então, ó, o vacúolo vai para a borda e lança fora os detritos, né? O que acontece? Mas o vacúolo, ele não realiza só a função de excretor, né, como o nosso rim faz, né, junto com a bexiga, né, que a bexiga armazena, por exemplo, a urina, e o intestino grosso ele armazena as fezes para depois ser eliminados, né? Então, mas na ameba, o que acontece? Ele tem uma estrutura chamada vacúolo. O vacúolo ele faz uma outra função, quer dizer, é uma estrutura só que a ameba tem e pode fazer o papel de boca, de intestino e de aparelho excretor. Você vê, uma única estrutura que a ameba tem, tá aqui, ó. Vamos dizer, ó, esses aqui são os vacúolos, né? Então, essa estrutura aqui, os vacúolos, né, ele realiza uma só estrutura, faz múltiplas funções, né? De boca, né? Faz a função de intestino, né, e de aparelho excretor, tudo numa coisa só. É por isso que, vamos dizer, é uma fisiologia primitiva, né? Então, quando uma ameba ela tem esse vacúolo, né, no interior, né, do corpo dela, da célula, e faz essas funções aqui, inúmeras funções, é uma forma primitiva. E é por isso que a ameba, tá aqui, ó, a ameba, né, que é esse ser vivo unicelular. Daqui a pouco a gente vai falar sobre a ameba, que ela pode também ser algumas espécies, né, são transmissoras de doenças, tá? Quer dizer, transmissoras não, elas causam doenças, né, perdão. Então, a ameba, ela é incluída, né, daqui, ó, protozoários, tá aqui, ó. Tá lá, são os protozoários, né? Então você vê, né, que por que protozoários? Justamente que proto, né, significa primitivo, né? E zoários tem uma tradução que pode ser de animais. Então, quando a gente fala animais primitivos, né, então protozoários. Então você vê, só esse exemplo desse vacúolo faz ele ser primitivo, né? Porque ele tem uma estrutura que realiza todas as funções. Enquanto que o corpo humano, então quando você estuda o corpo humano, quando você estuda os vários órgãos, nós já temos órgãos diferenciados, assim como os outros animais, né? Como, por exemplo, o boi, o porco, o camelo, a girafa, o leão, as aves, né? Temos também o sapo, né? Que faz parte dos anfíbios, os peixes, né? Então nós temos já órgãos diferenciados, né? Então cada uma com a sua função. O vacúolo faz o papel de boca, enquanto que serve de entrada para o alimento. E nós temos a nossa boca só para entrada de alimento, tá?
Apesar que na nossa boca também realiza já já tem um início de digestão. E tá lá, temos o nosso intestino que já realiza, né, tem outras funções. Então, quer dizer, nós somos formados, né, de órgãos por órgãos diferenciados, enquanto que o protozoário, ele não tem nada de diferenciado nele, no protozoário, né? Uma estrutura que faz tudo, né? Então é uma coisa mais primitiva, tá? Muito interessante isso. E então, quando você fala então de protozoário, ele é classificado como ser unicelular. E então aqui foi falado aqui, ó, nessa introdução aqui, ó, tá aqui a introdução, né? Eu vou dar só essa introdução aqui, que ela é muito interessante, porque muito legal quando você dá uma introdução de um assunto, quando você vai iniciar um assunto, a introdução já chama logo a atenção. Por isso que, né, na metodologia do espaço docente aprendiz, a gente chama de introdução motivacional, que é falado assim, ó: descobertos em meados do século XVII pelo naturalista holandês Leeuwenhoek, né, quando examinava águas poluídas em seu microscópio. Os protozoários foram chamados pelo nome de infusórios até 1845. Nesse ano, von Siebold reconheceu a estrutura unicelular dos protozoários e separou-os dos infusórios, né? Porque o que são os infusórios naquela época lá no século XVII, né? Que os infusórios, ele é um grupo que abrangia pequenos vermes microscópicos, no caso que são pluricelulares, que são formados de várias células, tá? Então, quando a gente estuda vermes, né, principalmente no estudo de doenças, né, que são as verminoses, né, como a Taenia sólio, né, a solitária que infecta carne de porco, por exemplo. Então, os vermes, eles são pluricelulares, tá? Que também são causadores de doenças. E os protozoários, no caso, eles são unicelulares, né? E os animais unicelulares, simples ou coloniais, passaram a constituir o filo dos protozoários, com mais de 30 mil espécies, que formam o mais numeroso grupo animal existente sobre a Terra. Os protozoários, eles variam muito quanto à forma e ao tamanho. Aí tem aquele que ele botou aqui, né, um nome aqui de uma espécie de protozoário, que é a babésia, né? Por exemplo, ele é um parasita dos glóbulos vermelhos do gado, né? Então tá lá, glóbulos vermelhos ou hemácias, né? Olha só que ele bota aqui a medida. Aqui ele já usa um pouco de matemática, não? Que ele fala, ó, mede apenas 2 micra. Então você vê, se você pega aqui um protozoário, por exemplo, vamos supor que o protozoário aqui, ó, como eu sei que ele é um ser unicelular, né? Ele é um ser unicelular, formado de uma única célula, ele tem o núcleo, aqui é o núcleo, tá? Aqui é o núcleo. Então, quando você chama de núcleo, né, tá lá, é onde você tem todo o material genético, né? Você tem o material genético que tá aqui, aí você tem o DNA, né? E tá lá o núcleo e tem aqui envolvimento, né? Uma membrana nuclear, tá? Porque aí essa membrana nuclear, aí quando o professor está explicando, ele já pode falar aqui membrana nuclear, aí ele já pode fazer uma comparação de um protozoário. Então isso aqui é um protozoário, tá lá. E o professor ele pode começar a si mesmo. Antes de ele desenvolver a teoria, ele já faz uma introdução motivacional, né, para despertar a curiosidade. Só de fazer essa introdução motivacional, o estudante ele já vai entender. Por quê? Quando ele vai comparar um protozoário com, por exemplo, com uma bactéria, tá aqui, ó, vou botar aqui uma bactéria, né? Então essa aqui é uma bactéria. Aí a bactéria, vamos dizer assim, né? Vamos dizer assim, a bactéria está aqui, né? Se você for diferenciar do protozoário, você pode diferenciar dele só pelo núcleo, né? Depois é que vai desenvolver em cada um deles, né, as demais estruturas, né? Isso aqui é só uma introdução, né? Eu não vou entrar em detalhes. Se você pegar a bactéria, vai lá, a bactéria tem núcleo? Tem. Só que o núcleo, ele é espalhado por todo o citoplasma. Por quê? Porque não existe essa membrana aqui, ó. Aqui é como se fosse aqui uma membrana nuclear, ó. Uma membrana aqui, ó, que separa o núcleo do citoplasma. Enquanto que aqui, ó, não tem uma membrana que separa. É por isso que vamos dizer que o material genético, né, o núcleo, ele se espalha por toda a bactéria, ó. Tá lá, não tem um núcleo que separa causa separação. Tá aqui. Por causa disso, né, a bactéria, ele faz parte do reino Monera, né? E em relação ao núcleo, aí o professor ele pode falar assim, daqui a pouco nós vamos ver, pessoal, que
só pela diferença de um e outro que não tem membrana nuclear, então a bactéria ele é um ser procarionte, porque ele não tem membrana nuclear, e como a ameba tem membrana nuclear, ele é um ser eucarionte. Por exemplo, nós seres humanos somos seres eucariontes, né? Porque as nossas células possuem membrana nuclear, que separa o núcleo do citoplasma, tá? Eucarionte inclui as plantas também, outros animais. Como eu citei os animais, como é que são? Por exemplo, o camelo, o boi, o porco, né? O leão, girafa, por aí vai. Tá lá. Enquanto que aqui a bactéria que não tem membrana nuclear, e por isso que o núcleo se espalha pelo citoplasma, então é chamado de procarionte. Pronto. Já é o suficiente já para dar um entendimento aqui logo de início. Olha que interessante a gente fazer uma exploração dessa, quando a gente faz uma leitura e a gente pode variar, né? Já estou falando de bactéria. Você vê que em momento algum aqui na enciclopédia falou de bactéria. Então, mas quando você faz uma leitura, você acaba adotando essa criatividade aqui. Só de fazer essa comparação já dá para entender muita coisa, né? Então tá aqui, ó. Pronto. Aí, agora vamos falar na parte de 1 micra, né? Então ele fala assim, ó, ele mede apenas 2 micra. Tá dizendo aqui que esse, no caso, qual é o nome? Babésia, né? Ela mede 2 micra. Ó, tá aqui, ó, coloquei aqui, ó, 2 micra. Então vamos saber o que é 2 micra, né? Então deixa eu só finalizar aqui como é pouquinho. Ele fala assim, ó, 1 micra é igual a 1 milésimo de milímetro. Então, 2 micra, mas o que é micra? Micra é uma unidade de medida, usado para estruturas microscópicas, né? Então, o que é 1 micra? Então, se a gente for levar para a matemática, você vê que o texto ele fala assim, que 1 micra ele é igual a 1 milésimo de milímetro. Então, quando você escreve assim, 1 milésimo, tá lá, de milímetro, ó, 1 milésimo de milímetro, o que significa? Pessoal, 1 milésimo de milímetro. Como é que você transformaria isso aqui em matemática? Como é que você transformaria isso aqui na forma numérica, né? Então, é por isso que existe lá na matemática aquele estudo de frações, né? Então, quando você estuda frações, tá lá. O que acontece? Você tem aqui, ó, 1 milésimo de milímetro. Vamos lá. O que significa isso? Antes de fazer isso aqui, o professor ele pode pegar, por exemplo, fazer o estudante reforçar uma base no estudo de frações. Por exemplo, se o professor lhe pergunta assim, pessoal, quanto é, por exemplo, 1/3 de, sei lá, 1/3 de 40, pronto, tá lá, 1/3 de 40. Então, quando ele fala 1/3 de 40, tá lá. O que é, na verdade? Você vê que aqui, ó, o D aqui, quando você fala 1/3 de 40, ou então quando você fala 2/5, ó, 2/5 de 3/7. É lá que a gente aprende lá no Fundamental 1, né? Quando a gente vai fazer, escrever por extenso. Então, vamos lá. 2/5 de 3/7. Então, vamos fazer aqui primeiro, ó. O que é 1/3 de 40? 1/3 é 1/3 vezes 40. Pronto. Tá lá. 1/3 de 40. O que é 2/5 de 3/7, né? 2/5 de 3/7. Então, vamos lá. 2/5, ó. 2/5 de 3/7. 3/7. 3/7. Pronto. Tá lá. E aqui, como é que ficaria, então? 1 milésimo de milímetro, né? Então, vamos lá? Vamos lá. Quando você fala 1 milésimo, é como se fosse... Então, vamos pegar aqui. É porque a folha tá... Peraí, deixa eu botar aqui pra cá, pronto. Ó. Deixa eu ver se eu tenho um espaço aqui. Acho que eu vou fazer aqui meio bagunçado aqui, dá para entender, ó. 1 milésimo. 1 milésimo é como se fosse 1 sobre 1000, né? Vezes milímetro. Milímetro é 1 milímetro. Então, você tem assim, 1 mm. Pronto. Então, tá lá, 1 milímetro. 1 milésimo de 1 milímetro. Então, vai ficar 1 vezes 1. 1
como está tudo multiplicando, né? Então fazer 1000 é como se fosse 1 aqui embaixo, então vai ficar 1 sobre 1000. Pronto. Tá? Então é assim que fica, ó, né? 1 milésimo de, então, ó, a medida, ó, 1 milímetro, pronto. Então é assim que fica. Aí você dividindo, você vai ter 0,00, ó, 1, 2, ó, 1, 2, 3, né? Mais 1 e pronto, ó, pronto. Deixa eu ver se está certo. 1, 2, 3, não. Então não tem esse zero aqui, então é assim, ó, 1,001, porque são 3 zeros, ó, 1, 2, 3, aqui errei, perdão. 1, 2, 3, ó, 1, 2, 3, pronto. 3, né, porque como 1000 é 3 zeros, então a vírgula se desloca 3 casas para frente. 1, 2, 3, né, 0,001, pronto, milímetro. Tá lá, pronto, tá aí, e que corresponde a 1 micra, né. Então se você botar 2 micra, aí a gente estuda lá a notação científica. Então é como se você estivesse pegando 2 micra, né? É 2 vezes 0,001. É como se você estivesse fazendo 2 vezes 0,001. Tá lá. Então é assim que fica, ó. Aí depois faz a multiplicação, tá? É só para ter uma ideia, gente. Isso aqui é só uma base para você ter, tá? Tá aqui, ó. Então tá ali, ó. Tá mostrando aqui. Olha só o interessante quando ele fala aqui, enquanto que outros protozoários, né? Como os plasmódios multinucleados, né? Aqueles que têm vários núcleos, né? Aqui é um núcleo, tem aquele que tem vários núcleos, né? E chegam a medir 30 centímetros. Gente, o que é 30 centímetros? 30 centímetros é do tamanho daquela régua padrão, né? Régua de 30 centímetros, né? Imagina um protozoário multinucleado que mede 30 centímetros, mas mesmo assim ele é uma única célula, né? Mas todos, olha lá, bem que ele fala aqui, ó, mas todos têm a mesma característica, são formados por uma única célula. Então significa que você pode encontrar o animal, mesmo sendo uma única célula, mas que ele é visível a olho nu, né? Tá lá, muito legal, né? A gente dá a fazer esses debates e discussões para como você pode iniciar uma aula para estudar a célula. Aí tá lá, tá mostrando aqui, ó, a forma de vida, né, dos protozoários, né, que você encontra. Então, o que são os protozoários, pessoal? São aqueles micro-organismos que você encontra muito assim em água poluída, tá? Você encontra em água poluída. Então, quando você vai falar... Então, aqui está falando sobre a ameba, né, que é um dos protozoários. Então, a ameba no homem. Então, aqui está falando a respeito de doenças, tá? Então, existem aquelas amebas, né, que causam doenças, né? Principalmente aquelas que causam doenças no fígado, nos pulmões. Quando você tem um inchaço no fígado, pode ser, às vezes, causado por uma ameba, tá? Que às vezes você entra em contato com uma ameba através de fezes humanas que são infectadas, né? Quando você encontra em terra de planta, por isso tem que ter cuidado todo, né? Para não ser infectado por uma ameba, para não ganhar, tipo, entre aspas, amebíase. Amebíase é toda doença que é causada por uma ameba, né? Então tá ali. Aí tá mostrando aqui, ó, a ameba, então ele pode... aí tem os sintomas que são febre alta, né? E você pode encontrar também ameba, né? Que pode, né? Causar infecção no intestino, né? Pode também causar uma infecção no aparelho genital, tá bom? Então tá aqui, ó. Então tá mostrando a ameba no homem, né? E tá lá, e também pode causar doenças também no pulmão, né? Pode acontecer infecção no pulmão por causa de ameba, tá? Mas então, tá aqui. Então tá aqui, tá a dica, né? Tá aqui a dica de como você pode iniciar uma aula do estudo da célula. Aí sim que você começa lá com o estudo da célula, tá lá o que é uma célula, explica ali tudo direitinho, faz um planejamento de como você pode elaborar uma aula para o aluno entender o que é a célula. Se o aluno entendeu o que é uma ameba, então a ameba é um ser unicelular, então quando você vai estudar a célula, tá lá, então a célula, aí tá lá, quando a gente estuda lá no fundamental e leva lá para o ensino médio de uma forma mais profunda, que aí tá lá, quais são as 3 partes de uma célula, que é citoplasma, membrana plasmática, citoplasma, e você tem um núcleo, tá aqui, ó, o núcleo, pronto, tá lá. Aí, dependendo, né, de qual tipo de ser vivo, né, pode ter membrana nuclear ou não. Aí vai fazendo todo aquele estudo da célula, né, porque quando você vai estudar célula,
né? Então você vai estudar a célula, vamos dizer que se você estuda uma célula que é eucarionte, né? Então, numa célula eucarionte é que você vai encontrar muitas organelas diferenciadas, né? Cada organela com a sua função. Vai ter organela que vai ter função de respiração, vai ter organela que vai ter função de sintetizar proteínas, vai ter organelas que vai cuidar da parte de sintetizar lipídios, né? O que nunca vai acontecer, no caso, se for uma célula eucarionte em relação aos animais, né, é que eles não vão sintetizar açúcar, né? Porque a célula que sintetiza açúcar, que produz açúcar, é a célula vegetal, através da fotossíntese. Então, isso aí é o professor que vai destrinchar isso daí, né? Então, utilizando essa sugestão aqui, tá lá. Então tá aí, pessoal. Então, ó, utilizando essa sugestão aí, né, de como você pode iniciar o estudo da célula através do assunto sobre ameba, pronto. Aí ele vai poder destrinchar para falar da célula, tudo. Vai falar, depois vai incluir a célula vegetal, tá bom? E que quando a gente estuda a célula, a gente faz sempre uma diferença entre uma célula animal e uma célula vegetal, né? Tem umas diferenças bem grandes aí entre uma célula vegetal e uma célula animal, tá? Então, pronto, tá dado a dica aí, né? Então, o resto aí é com os professores, que é os professores que ensinam biologia, né, e ciências no ensino fundamental. Então, eles sabem muito bem do que eu estou falando, ok? Então, é mais uma sugestão aí para que a sua aula seja de qualidade, né? Valeu, obrigado aí.